mim, é obrigação do São Paulo vencer essa porcaria desse time do Vasco. Porcaria? Agora, é porcaria, o time do Vasco é uma porcaria. Agora eu falo pra vocês. Um pouquinho de respeito, não, mas respeito. Eu tenho o maior respeito do mundo pela instituição Vasco pelo amor de Deus, os jogadores aí, mano. Porcaria. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado por isso, meu Vascão. Por mais dias como esse, como aquela quinta-feira, no Dia dos Namorados, que vocês deram aula, show, baile, um recital. Olha como tem gente que fica incomodada quando o Vasco ganha, a família vascaína. Mas assim, nesse vídeo, literalmente um vídeo resenha. A gente tem até aqui algumas notícias para repercutir sobre a renovação do Paulinho, né, o novo executivo de futebol, Admar Lopes, mas a gente vai falar sobre isso no nosso vídeo de amanhã, às 7 horas. E aí eu quero aproveitar esse programa aí da Rede TV, que tava por lá o Guipa, que é um corintiano, Marcos Assunção, que deram uma zoada no Vasco na quinta-feira, mas na sexta-feira botaram o nariz de palhaço, né, família vascaína? Vale muito a pena, porque dessa resenha a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, comparando com o Corinthians, falando também sobre o São Paulo, e eu quero aproveitar também o gancho da Copa do Mundo de Clubes, né? Nesse momento a gente tá aqui, ó, chupando o dedo. Como eu queria o Vasco nessa competição, não vou negar, eu não vou ser hipócrita. Mas daqui a pouco tá todo mundo aqui com a gente. Vamos ficar tranquilo que daqui a pouco tá todo mundo por aqui, não adiantou de nada. A realidade é essa. Mas no dia de ontem, eu troquei uma ideia com vocês sobre Pablo Verrete, falando, claro, da importância dele, é o nosso artilheiro, mas a dificuldade que ele tem para jogar futebol. E isso, algumas vezes, né, atrapalha o andamento do time, porque o Verrete dificilmente ele consegue dar segmento, né, a alguma jogada. De 10, ele erra 11. A realidade é essa. Agora, dentro da área, é um cara que, né, não tem comentários. Não dá para negar que é um cara importante. E aí, se você vê no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Carioca, Sul-Americana, vai estar lá o Verrete com números impressionantes, família vascaína. Mas por que eu vou falar aqui novamente de Pablo Verrete? Porque eu estava acompanhando, consegui, né, assistir Palmeiras contra Porto, e um jogador que pode chegar arredondando aí quase 200 milhões, né, 190 e pouco, o Vitor Roque. Meu Deus do céu! Sabe, eu sei que é um outro nível de enfrentamento, é um Porto, estreia, nervosismo, mas um cara que custa esse valor não pode não fazer nada numa partida. Nada. E sabe assim, família, aonde eu quero chegar em relação a tudo isso? Porque tem muita gente assim como eu que questiona, que cobra o Verrete nesse sentido. Mas eu parei pra pensar, juro pra você que eu parei pra pensar, vendo ali a atuação do Vitor Roque, eu falei assim, cara, a gente tem que aproveitar o Verrete. Tem que aproveitar o Verrete. Porque é um cara ainda que consegue ser importante mesmo com toda essa dificuldade. Chega aí, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas antes, dá aquela força aqui para o Thiagão. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e reagir esse programa aí da Rede TV. Como eu disse, estava por lá o Guipa, corintiano, né, o apresentador torce para o São Paulo, Marcos Assunção. Vale muito a pena, família, por mais dias como esse. Se liga só. Dito que o São Paulo ainda vai brigar por uma parte da tabela diferente da do Vasco. É claro que esse jogo, até por esse momento, o Vasco está nessa situação. Na verdade, o São Paulo está numa situação precária, que é próxima da situação do Vasco, seja um jogo de realmente 6 pontos. Mas eu acredito que o São Paulo, mesmo com essas dificuldades que a Yara levantou, tem condição de vencer. É um time mais forte do que o time do Vasco. O Vasco vive problemas de estrutura, problemas extra-campo, problemas dentro de campo há muito tempo. Então, assim, pra mim, é obrigação do São Paulo vencer essa porcaria desse time do Vasco. Porcaria? Agora, é porcaria. O time do Vasco é uma porcaria. Agora eu falo pra vocês. Um pouquinho de respeito, não, mas eu tenho o maior respeito do mundo pela instituição Vasco pelo da amor de Gama. Deus, os jogadores aí, mano. Não, ele tá falando que o time é uma porcaria. Ele não tá falando que o Vasco é uma porcaria. Os jogadores, rapaz. Respeita os jogadores lá. Os caras estão lá todos os dias. Os caras estão lá todos os dias trabalhando. Ué, mas não pode achar o time ruim? Estão lá ganhando 300 mil por mês, filho. Se eu ganhasse 300 mil por mês... Você pode falar... 300 mil por mês. Os caras não estão fazendo bem o seu trabalho. Mudou muito tempo. O cara de porcaria também. O time, a função. É a mesma coisa, eles podem estar olhando o programa, vendo o programa aqui. Aqueles caras joga bem. É verdade. Tá de brincadeira, um pouquinho de respeito aí, A mano. palavra porcaria, ela vem do quê? Vem do hebraico, do latim. Você não é capaz de dar explicação. Não, lógico. Porcaria nada mais é do que, tipo assim, ruim. Entendeu? Então só muda. É um time ruim. Rapidamente, eu penso assim, tá? Pode ter muito vascaíno que vai discordar.
Cara, como é que um corintiano ele fala que o time do Vasco é uma porcaria, é ruim? Isso não entra na minha cabeça. Calma, a gente vai chegar lá. Eu sei que acaba assim que os jogadores também, ainda esse ano, contribuíram, né, para isso, né? Isso, eu concordo com você. O Assunção tá tentando te borrifar, tá tentando tirar o seu foco. Não, só pra ele tomar um banho. O time do Vasco é meia boca, assim. Não, meia boca, ok, beleza, mas o time do Vasco é uma porcaria. Não, é uma porcaria, mesmo. Um pouquinho de respeito, irmão, com os caras. Eu já cansei de falar, esse jogo foi uma porcaria. O jogo? O jogo. Ué, mas não tá direcionando ao time, aos jogadores. Eu estou dizendo do time como um todo, o coletivo do Vasco. Pior se eu falasse, esse atleta é uma porcaria. Não, eu falei do coletivo. Coletivo envolve outras coisas, não só os atletas. Envolve todos os atletas. Para qualquer jogador, para qualquer torcedor do Vasco, se o time é bom, eles vão concordar comigo. E aí o Vasco, então, Assunção? Elogia aí o Vasco. Não, o São Paulo tem a obrigação de ganhar o jogo hoje, jogando em casa. Mas por quê? Porque o time do Vasco é ruim. Zicado, o esporte é ruim. Nossa. É diferente. Olha, eu acho também que zicado. Na sexta. Não vou falar de ruim, não, porque deu ruim pra nós. Aliás, parabéns deu ruim. pela sensibilidade. Parabéns pela sensibilidade de ontem. Vocês meteram o pau no Vasco. Eu não. Você começou uma porcaria. Vocês dois falaram porcaria no time. Eu dei moral pro porcaria, Vasco o que é o São Paulo? Eu dei moral pro Vasco aqui. Errei, mas eu falei que não era pra desconsiderar o adversário. E ainda falei aqui, informação de bastidores, o Vasco está trabalhando melhor, está treinando melhor. O Diniz está fazendo a diferença nesse elenco do Vasco. Eu falei isso ontem. Se ela falou mesmo. É verdade, falou isso aí. Ela falou. Exatamente. Mas que ela ficou falando mal do Vasco e depois deu Não. palpite. Vocês não vão me derrubar. Vocês dois. Cara dele de ser graça. Tomar uma aula, um baile. Quem falou ruim foi eu. Eu falei time ruim. Falaram porcaria aqui, ó. Falaram porcaria. Eu seguro o Rogério mesmo. Eu falei que o time é uma falou porcaria. Eu falei, só que é uma porcaria que tem talentos individuais, como o Felipe Coutinho. Você falou isso ontem? Digo mais. Você falou isso ontem? Depois sou eu, né? Ó quem tá com o pé nas duas caras. Errei, fui moleque. Peço desculpa. E digo mais, o Verratti, se fosse brasileiro, tinha que ser convocado pra seleção. Ai, assim como véi tricolor, esse programa aí, né, Assunção, Guipa, olha, porque, poxa, não foi uma vitória, foi a vitória. O Vasco deu aula em todos os sentidos, de troca de passes, de movimentação, finalização, defesa, Coutinho, né? Poxa, você pega uma pessoa que nunca viu bola na vida e você quer ensinar como um camisa 10 deve exercer a sua função dentro do campo. Você vai pegar, né, o jogo Vasco, São Paulo contra Vasco e vai mostrar. Ele vai entender perfeitamente o que um camisa 10, né, um meio armador no caso, porque o Felipe é camisa 11, deve fazer dentro de campo. Né? E assim, família, é muito engraçado tudo isso, porque a gente pode tirar algumas conclusões, né, de tudo isso aí. É que o Vasco passa em alguns momentos em relação a programas, outros torcedores, rivais e tudo mais. Mas eu sempre gosto de pontuar isso aqui, principalmente para alguns vascaínos, é que ficam assim, então o Vasco incomoda muito, tá? Você pode ter certeza disso. O Vasco incomoda muito. Por isso que eu faço questão aqui de comemorar as vitórias do Vasco, porque incomoda. Incomoda até a torcida do Vasco, veio aqui falar que eu sou insuportável. Então você vê uma coisa. Um vascaíno falou que eu sou insuportável quando o Vasco ganha. Eu fiquei satisfeito, sabe? Porque se ele tá achando que eu sou insuportável, você imagina, né, os torcedores rivais. E aí, só pra mostrar isso, comprovar isso, eu tava vendo agora um comentário de um torcedor rival, só que ele não identificou o time que ele torce. Aí ele falou, poxa, esse timeco ganha um jogo e já fica assim achando que foi campeão. Eu falei, Só que aí, família vascaína, eu não sabia que tinha essa função. Eu cliquei no comentário e aí mostra assim, ó, que ele comenta em vários vídeos. Pra você ver um cara que torce para um rival, fica aqui acompanhando. Principalmente os vídeos que o Vasco ganha. Porque o Vasco incomoda. O Vasco incomoda. Quando eu sempre falo aqui, o mundo não está preparado para uma fase boa do Vasco. Não está. Mas focando aqui nessa situação do jogo contra o São Paulo, e claro, projetando aí a temporada, família, eu acho muito engraçado, tá? Eu sei que tudo isso acontece no Vasco, infelizmente pelo nosso passado, né? O Vasco realmente está com muita dificuldade nos últimos anos, isso a gente nem precisa falar, mas claro, pelo atual momento também desse time, né, falando, porque o Vasco passou por situações esse ano que não pode, cara, perder da maneira que perdeu pro Cabelo, né, como disse lá o torcedor do CSA, virada pro Vitória, perdeu de 4 para um time horroroso do Corinthians, o time do Corinthians é ruim, por isso que, assim, entrando no Campeonato Brasileiro, eu tenho muita dificuldade de ouvir determinados torcedores falando do Vasco. O time do Corinthians é horroroso. É limitadíssimo, assim como o nosso, do próprio São Paulo também. E a tabela de classificação comprova isso, pô. Hoje o Corinthians tem 16 pontos, o Vasco tem 13. E o São Paulo tá com 12. Então
mostra isso, comprova isso. O Vasco, até no momento terrível, eu sempre pontuei isso aqui com vocês. O Vasco não está, né, fora da realidade do futebol brasileiro. Não está. 7 derrotas, né, como a gente estava pontuando aqui, e se você analisar as derrotas, principalmente nos jogos fora de casa, que o Vasco, um chuchu no mel, não, dá para melhorar essa postura. E nesse jogo contra o São Paulo, o Vasco melhorou muito, né, e tem que ser esse nível de atuação. Família Vascaína até visando aí Copa do Brasil, Sul-Americana, que a gente vai precisar performar nos jogos fora de casa. Mas, cara, eu me amarro em ver esse tipo de coisa, porque assim, vão falando, e o Vasco tem esse nível de atuação, porque o Vasco jogou muita bola. Então, vamos acreditar, vamos confiar aí no trabalho do Fernando Diniz, que vai ter um bom período aí para trabalhar esse time. Estamos na esperança de chegar a uma ou outra peça para melhorar o nosso elenco e o Vasco, né, terminar bem essa temporada. Com tranquilidade no Campeonato Brasileiro e sonhar nas Copas. Mas assim, família, já que ele puxou o gancho aí do Verratti, brincando que o Verratti deveria estar na seleção, eu tava até vendo esse comentário aqui, ó, de um amigo que comentou em um dos nossos vídeos, o nome dele é Antônio. Tudo bem, ganhou, beleza. Agora, esse Verratti é muito grosso, perdão, misericórdia. Cara, família, não tem como você não concordar com esse comentário aqui. O Verratti, a verdade é essa, o Verratti tem muita dificuldade para jogar bola, para jogar futebol, sabe? Eu sei que tem muita gente que é do clube dos passadores de pano do Verratti que não suportam ouvir isso, mas a carreira, a trajetória do Verratti mostra isso, né? A gente está destacando aqui os números nesses últimos vídeos, e nem eu sabia disso, que ele começou, né, na carreira profissional com 23 anos, e até 31 anos, o Verratti, ele tinha 12 gols. 12 gols na carreira. O Emiliano também no podcast falou sobre isso, né, que ele teve uma carreira complicada, difícil, até se emocionou, porque é uma história de superação, de não desistir, de acreditar até o último minuto. Então, ele vivendo todo esse sucesso aqui no Vasco, o Emiliano até se emocionou, né, por toda essa dificuldade que o Verratti tem para jogar bola. Mas sabe, eu gosto de falar que o Verratti hoje, com a camisa do Vasco, é um milagre. É um milagre. Tem coisas que não se explicam, porque o Verratti é limitadíssimo. Dentro da área, se coloca bem, é muito bom na bola aérea, é o melhor do mundo. Os gols estão acontecendo com os pés, né? Porque o Vasco hoje cria mais oportunidades com o trabalho do Fernando Diniz. Mas sabe, eu cansei de debater isso aqui com vocês. Poxa, galera, a mídia fala que o Vasco só tem a bola aérea, mas é muito também por isso. Porque o Vasco não vai conseguir construir com o Verratti. Se o Verratti participar do jogo, por exemplo, sair, fez uma parede, segurar, para girar, para tentar um lançamento, um passe em profundidade, isso não vai acontecer. Uma hora ou outra, um milagre assim, isso vai. Mas na maioria dos lances o Verratti não consegue dar seguimento às jogadas. Isso é uma realidade. Só que aí eu estava assistindo, né, o Vitor Roque jogar hoje contra o Porto, e já pontuei aqui, um outro nível, né, um dos melhores times lá de Portugal, tem o nervosismo, né, da estreia e tudo mais, mas cara, eu fiquei pensando assim, poxa, eu utilizo esse argumento, e de fato, se você tiver um jogador com mais recurso, com mais refino, com mais qualidade, e que esse jogador consiga performar, eu acredito que vai ajudar muito o ataque do Vasco, que é um ataque técnico. Então, se você ganhar mais um jogador que pode participar, né, dessa linha de passe, das triangulações, vai beneficiar o Nuno. O Nuno vai fazer mais gols, o Ryan vai fazer mais gols. Você pode ter certeza que o Coutinho também vai marcar mais, porque você vai ter mais um homem ali que vai participar, que vai dialogar, coisa que o Verratti não consegue. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, né? Só que aí você pega um Vitor Roque da vida, cara, mal pega na bola, pô, novo, com vontade, com raça, marca a pressão, mas que fase? Então eu fico pensando assim, eu juro pra você que eu parei pra pensar e falei assim, cara, a gente, né, questiona o Verratti, cobra o Verratti nesse sentido, entendo que ele tem que ser titular, não tô falando isso, é um cara importante, ainda é muito importante, mas eu parei pra pensar e falei assim, cara, a gente tem que aproveitar o Verratti, né, essa coisa que não tem explicação pela qualidade que ele não tem, e mesmo assim é um cara que faz os gols, que marca os gols. Então você vê, o Palmeiras que pagou aí, né, eu anotei aqui, pagou 154 milhões, que pode chegar até 190 e pouco, né? Porque tem aqui também algumas variáveis, né? Metas que se ele bater aí com a camisa do Palmeiras, o Palmeiras tem que pagar em torno de, né, 5, 6 milhões de euros. Claro que tem a idade, é um jogador de potencial, mas eu estou falando de momento, tá? De momento. Então o Verratti é um jogador que não contribui nessa parte técnica, como um amigo comentou aqui. Mas família, olha só os números do Verratti. Vou mostrar aí pra vocês. Campeonato Brasileiro. 11 jogos, 8 gols.
Copa do Brasil, 4 jogos, 1 gol. Ele poderia até ter mais um aqui, porque ele deu aquele pênalti pro Coutinho, né? Contra o Nova Iguaçu. Poderia ter mais um aqui. Campeonato Carioca, 10 jogos, 6 gols. Sul-Americana, 6 jogos, 4 gols. Isso aqui é impressionante, sabe? Isso aqui é impressionante que o Verratti faz com a camisa do Vasco. Nesse momento, tá saindo uma meleca aqui, ó. Nesse momento, quem tem que valer esse valor todo aí é o Verratti, família. É o Verratti. Então, assim, vou continuar com essa minha ideia sobre ele, mas vou curtir um pouco mais, família. Vou curtir um pouco mais, porque é um cara que realmente entrega muitos gols, né? Podemos dizer dessa forma. E, de repente, a gente vai aí optar, né, conseguindo contratar um outro atacante que não vai performar, que não vai conseguir ajudar nesse sentido, e aí a gente vai falar, poxa, o Verratti tá fazendo falta. Então, é bom a gente curtir aí o nosso pirata, que nesse momento tá marcando os gols. Mas não dá para negar que, né, não contribui muito nessa parte técnica, mas tá fazendo os gols, e os números comprovam isso, né, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, é muito bom ser Vasco.